E aí, tudo pronto para mais uma aula? Hoje a gente vai falar de um assunto super importante: Money, Bills and the Bank, ou seja, dinheiro, contas e o banco. Este material aqui é um resumão completo para te ajudar, mas não esquece, hein? O texto original e o áudio completo estão lá no nosso aplicativo para você praticar. Bom, e o que a gente vai ver hoje? Nosso roteiro está bem legal. Primeiro, a gente vai entender por que esse assunto é tão essencial. Depois, vamos ouvir uma história completa para colocar tudo em contexto. Em seguida, a gente mergulha nas palavras e frases mais importantes, pratica como uma simulação de conversa e, por fim, faz aquele resumo para fechar com chave de ouro. Tranquilo, né? Então, por que a gente precisa falar sobre dinheiro e banco em inglês? Pensa comigo, se você viaja, vai precisar sacar dinheiro, pagar alguma coisa. Se for morar ou trabalhar fora, tem que entender sobre o salário, o aluguel. Na verdade, uma daquelas habilidades que dão liberdade, sabe? Independência para se virar em qualquer lugar do mundo. E o nosso objetivo aqui é exatamente esse: aprender de um jeito prático, sem complicação. A ideia é que, no final desta aula, você se sinta muito mais confiante para lidar com essas situações do dia a dia. Bora lá? Ok, agora pra gente entrar no clima, vamos ouvir uma história. É uma situação que, olha, todo mundo se identifica. Começo de mês, o dinheiro cai na conta e logo em seguida um monte de contas para pagar. Tenta imaginar essa cena acontecendo enquanto eu vou contando, ok? A história é assim: dinheiro é algo em que eu penso mais do que eu gostaria. Logo no começo do mês, a primeira coisa que eu faço é conferir minha conta bancária e meu saldo. Às vezes o sentimento é de alívio, outras vezes nem tanto. Eu abro o aplicativo do banco no celular e dou uma olhada nas transações. Lá está o meu salário, o pagamento do aluguel e um monte de pequenos gastos que eu nem me lembro de ter feito. Sabe como é, né? Todo mês tenho contas a pagar. A de luz, a de água, a de internet, a do telefone. Elas nunca falham, sempre chegam na data certa. Geralmente eu pago tudo online. Escolho a conta, digito o valor e aperto em confirmar. Por alguns segundos eu até prendo a respiração. De vez em quando eu também preciso de dinheiro em espécie. Aí não tem jeito, tenho que ir até um caixa eletrônico. Coloco meu cartão, digito a senha e a máquina fica pensando por um momento, que parece uma eternidade, antes de liberar o dinheiro. E quando eu tenho alguma dúvida, vou até a agência bancária e falo com o atendente. Eu juro que tento economizar, mas a vida é cara. Comida, transporte, umas coisinhas para a gente se agradar, tudo se acumula muito rápido. Mesmo assim, todo mês eu transfiro um pouquinho para a poupança. No fim das contas, a lição é sempre a mesma. O dinheiro vem e vai. Eu só tento cuidar dele um pouquinho melhor do que no mês anterior. E aí, conseguiu se identificar com a história? É uma situação super comum, né? E o mais legal é que ela está recheada de palavras e expressões que a gente usa o tempo todo. Agora, vamos analisar essas palavras-chave para a gente começar a usar também. Bora lá. Nessa parte a gente vai focar nas palavras mais importantes da história. Eu vou falar a palavra em inglês, a gente repete, eu explico o que significa e dou mais um exemplo. Vamos construir esse vocabulário juntos. Começando com bank account. Escuta de novo. Bank account. É nossa conta bancária. Por exemplo, I need to open a new bank account. Eu preciso abrir uma nova conta bancária. A próxima é balance. Mais uma vez, balance. Significa saldo. Você pode dizer, first I need to check my balance. Primeiro, eu preciso checar meu saldo. Agora uma palavra bem útil, transaction. Escuta bem, transaction. É qualquer movimento na sua conta. Um pagamento, um depósito, tudo é uma transaction. Por exemplo, I don't recognize this transaction on my credit card. Eu não reconheço essa transação no meu cartão de crédito. E para fechar este slide, temos salary. De novo, salary. É o salário que a gente recebe pelo trabalho. Uma frase de exemplo seria, my salary is deposited on the last day of the month. Meu salário é depositado no último dia do mês. Continuando a nossa lista, a gente tem rent. Mais uma vez, rent é o aluguel. Por exemplo, the rent is due on the 10th. O aluguel vence no dia 10. Essa aqui é super importante, presta atenção. Bill. Escuta de novo. Bill é a conta que a gente tem que pagar, tipo a conta de luz, electricity bill, ou a conta de internet, internet bill. Depois temos cash. Mais uma vez, cash é o dinheiro vivo, as notas e moedas. Uma pergunta comum é, do you have any cash? Você tem algum dinheiro em espécie? E por último aqui, ATM. Vamos lá. ATM é a sigla para Automated Teller Machine, que nada mais é que o nosso caixa eletrônico. Uma curiosidade, se você estiver no Reino Unido, é mais comum ouvir as pessoas falando cash machine, mas se disser ATM, todo mundo vai entender. Para fechar nosso vocabulário, mais 4 palavrinhas. A primeira é PIN, de novo. PIN é a senha numérica do cartão, sabe? A sigla significa Personal Identification Number. É um termo universal. Exemplo, please enter your PIN.
por favor, digite sua senha. Aí temos Bank Branch. Escuta só, Bank Branch. É a agência bancária, o lugar físico mesmo. I need to go to the bank branch to solve this problem. Preciso ir à agência bancária para resolver esse problema. E lá na Bank Branch, quem nos ajuda é o Bank Clerk. Mais uma vez, Bank Clerk. É o atendente do banco. E por último, Savings Account. De novo, Savings Account é a conta poupança. É legal não confundir com a Bank Account, que geralmente é a conta corrente que a gente usa no dia a dia. Por exemplo, I'm trying to put some money in my savings account every month. Estou tentando colocar um dinheiro na minha poupança todo mês. Muito bem, agora que a gente já tem as palavras soltas, vamos ver como elas funcionam em frases prontas. São tipo uns bloquinhos de Lego, que você pode pegar e usar numa conversa real, sem ter que ficar pensando em montar a frase inteira do zero. A primeira, I have bills to pay, que significa literalmente eu tenho contas para pagar. É ótima para quando um amigo te chama para sair e você está com o orçamento apertado. A segunda, I need to check my balance. Eu preciso verificar meu saldo. Super útil para falar antes de fazer uma compra maior, né? A terceira, I pay my bills online. Eu pago minhas contas online. Uma frase bem simples e direta para descrever um hábito super comum hoje em dia. E a quarta, I need cash. Eu preciso de dinheiro em espécie. Direto ao ponto. Você diz isso quando está procurando um caixa eletrônico, por exemplo. Seguindo, a gente pode dizer I go to the ATM. Eu vou ao caixa eletrônico. Simples descrevendo a ação que você vai fazer. Outra muito boa. I try to save money. Eu tento economizar dinheiro. Expressa aquele esforço que quase todo mundo faz, né? Essa aqui é quase um ditado popular. Money comes and goes. O dinheiro vem e vai. É uma forma mais leve, mais filosófica de falar sobre finanças. Bem comum de se ouvir. E para fechar, essa aqui é perfeita. Everything adds up quickly. Tudo se acumula rapidamente. Ótima para falar daqueles gastinhos pequenos que quando a gente vai ver no fim do mês, viraram uma bola de neve. Beleza. Agora vamos para a parte mais legal, a prática. Vamos simular uma conversa rápida entre dois amigos, falando justamente sobre as finanças do mês. Presta atenção em como as palavras e frases que a gente viu se encaixam naturalmente. Eu vou fazer as duas vozes, ok? Bora lá. Então, imagina a cena. Uma pessoa encontra a outra e diz: Hey, how are you? You look a bit worried. Que significa: Oi, como vai? Você parece um pouco preocupado. E a outra pessoa responde com aquela cara de começo de mês que a gente conhece bem. Oh, hi. It's the beginning of the month. I have bills to pay. Traduzindo, oi, é começo de mês. Eu tenho contas para pagar. Viu só? A nossa frase pronta usada de um jeito super natural. Aí a primeira pessoa, para mostrar que entende, fala I understand. I always pay my bills online. It's faster. Ou seja, eu entendo. Eu sempre pago minhas contas online. É mais rápido. Usando outra frase que a gente acabou de aprender. E para fechar a conversa, a segunda pessoa complementa: Me too, but I also need cash for the street market tomorrow. I need to go to the ATM, que quer dizer, eu também. Mas eu também preciso de dinheiro em espécie para a feira amanhã. Preciso ir ao caixa eletrônico. Olha que legal, conectou as palavras cash e ATM numa mesma frase. É exatamente assim que a gente usa na vida real. E assim a gente chega ao final da nossa aula de hoje. Vamos só recapitular rapidinho o ponto principal para ficar bem claro na nossa mente? O grande resumo de hoje é este. Agora você tem o vocabulário e as frases mais importantes para falar sobre sua vida financeira em inglês de um jeito muito mais tranquilo e natural. Falar de saldo, contas, ir ao caixa eletrônico, tudo isso agora faz parte do seu repertório. E para fixar bem, a dica é sempre a mesma. Revisa o material completo lá no app. E fica aqui a minha dica final. A prática leva à confiança. Não tem segredo. Quanto mais a gente usa essas palavras e frases, mais automáticas elas ficam. Então, a missão agora é praticar. Bons estudos para você e a gente se vê na próxima. See you later!